Eu. Vamos lá, pessoal do SOS, você que está aí em casa, acompanhando nossas aulas, agora Geografia Geral, Climatologia. Você que está aí em casa, em função do coronavírus, vamos acompanhar as aulas. Continuando, com relação às matérias que nós paramos em sala de aula, dando prosseguimento, a Climatologia Geral. Será que essa aula cai em vestibular? Cai, e cai bastante. Nas últimas aulas nós trabalhamos geologia, falamos depois de geomorfologia, que é a questão do relevo terrestre e seus agentes, e hoje climatologia geral. Dá um print na tela, você que está em casa. Olha lá, definição de clima e tempo. Você sabe que o clima é uma sucessão dos vários tipos de tempos de uma região, uma sucessão habitual dos diversos tipos de tempos de uma região, ou simplesmente a somatória dos diversos tipos de tempos de uma região. Soma os vários tempos que existiram numa região, por exemplo, tempo nublado, tempo seco, chuvoso, enfim. Durante o período de 15 a 35 anos, tira uma característica homogênea e aí você vai ter um clima, sucessão habitual dos diversos tipos de tempos de uma região. E tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, chuvoso, seco, nublado, ensolarado, etc. Então não esquece isso, tempo é momentâneo. Como é que está o tempo hoje? O tempo está seco, o tempo está chuvoso, nublado. E o clima? O clima hoje está quente. Não é por aí. Você que está aí em casa. Clima, ele apresenta uma característica duradoura. Então, ele pode ser clima tropical, pode ser clima subtropical, equatorial, e os diversos climas que existem no Brasil e no mundo. Não se assuste com climatologia, porque é um assunto extenso, extremamente importante para a vida e para o vestibular. Climatologia se relaciona diretamente com o quê? Quais são os assuntos da geografia? Você sabe que nós estamos trabalhando para o vestibular do Enem, principalmente. E o vestibular do Enem, ele cobra assuntos que se relacionam entre si. Então, climatologia se relaciona basicamente com agricultura, se relaciona basicamente com rocha, com solo, com relevo. Enfim, são vários assuntos que se relacionam diretamente com climatologia, mas principalmente a questão da agricultura. Ainda se relaciona com a disciplina física. Então é extremamente importante que você entenda e estude com muita calma climatologia. Não queira estudar de uma vez só. Anota aí quais são os elementos climáticos. Depois você vai aprendendo cada um deles. Depois você aprende os fatores climáticos, são várias aulas, não queira aprender tudo de uma vez só, porque não funciona assim o estudo da climatologia. Então, elementos climáticos. Quais são os elementos? O que seria elemento climático? Elemento é aquilo que compõe o clima. Por exemplo, você que está em casa, fique em casa, hashtag fique em casa. Você está em São Luís, seu amigo está em Teresina. Aí você pergunta, qual é a temperatura aí de Teresina? 47 graus. Qual é a temperatura de São Luís? No máximo 35. Olha aí, é um elemento do clima. Então, temperatura, umidade, pressão, massas de ar, ventos, umidade atmosférica, são considerados elementos climáticos. Eles compõem o clima. Bem diferente daquilo que a gente vai falar posteriormente, que são os fatores climáticos. São elementos climáticos, mas são de extrema importância para vestibular. Todos esses que nós citamos aqui já caíram em Enem. Umidade, chuva, já caiu. Vento, é muito comum, os ventos alísios, contralísios, brisas marítimas, brisas continentais. É extremamente importante a análise do vento, as massas de ar que atuam no Brasil e a pressão atmosférica. Tudo isso é extremamente importante para vestibular. Aqui nós temos uma imagem essa já cobrada em vestibular. Olha lá, energia solar.
Dá um print na tela. Você que está em casa. Printou? Olha lá, radiação solar. Isso aqui já caiu em vestibular. Pode cair de novo? Pode. Tá? Então olha lá, 34% da radiação solar é refletida pela atmosfera e pela superfície terrestre. 19% absorvida pela atmosfera. Olha lá, camada gasosa. Você sabe que a atmosfera, qual é a origem da atmosfera? A atmosfera terrestre ela tem origem no processo de resfriamento do planeta. Todo o corpo sólido, em processo de resfriamento, libera o quê? Libera água e gases. E a atmosfera, ela vai absorver, olha lá, a radiação solar e vai manter a temperatura da Terra. Sem a atmosfera, o que acontece? Seria um calor ainda maior na esfera terrestre e a noite seria abaixo de zero. Então 19% da radiação solar absorvida pela atmosfera, 47% absorvida pela superfície da Terra, as águas e as terras. Você sabe que o planeta chama-se Terra. Porém, o que acontece? 70% do planeta Terra, 3/4 do planeta Terra é constituído de água e 30% de terras. Então a gente tem que se preocupar bastante, né, com esses dois fatores climáticos, né, que é a maritimidade e a continentalidade. A aula é sobre elemento climático, mas futuramente a gente vai analisar cada um dos fatores climáticos também. Dando prosseguimento à nossa aula, olha lá, os elementos do clima. Aqui você está vendo o quê? Que o tema é umidade atmosférica. O que seria umidade? Você que está aí em casa, hashtag fica em casa. Umidade atmosférica significa a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Volta lá, umidade, quantidade de vapor d'água que existe na atmosfera. Aí você me pergunta, você que está em casa, a umidade ela serve para quê? Bom, a umidade ela é um indicador da chuva. Aqui em São Luís, por exemplo, nós temos uma umidade entre agora nesse momento aí, do verão chuvoso, 80%, 90% de umidade atmosférica. Eu diria que aqui em São Luís a gente respira água, Conforme você vai se deslocando para o interior do Maranhão, o que vai acontecendo? Aí você sente, começa a ficar mais seco. Então a umidade ela depende do que? Da proximidade em relação à água, o oceano. Quanto mais eu me afasto do oceano, menor é a umidade atmosférica. E a umidade atmosférica, como eu falei, é um regulador, muito ligado a outro elemento climático, que é a chuva. Começa a aumentar a umidade, a tendência é chover. Umidade relativa do ar, 100%, a tendência é chuva. Aqui a gente está vendo aí um esquema, que é o chamado ciclo hidrológico. Dá um print na tela, você que está em casa. Olha lá, o ciclo hidrológico, o ciclo da água. A água está em permanente circulação pela atmosfera. Então você vê quais são as etapas do ciclo hidrológico. Puxa uma seta. É a umidade atmosférica, mas estou vendo o ciclo hidrológico, quer dizer, a água está em permanente circulação pela atmosfera. Existem etapas do ciclo hidrológico. Quais são? A evaporação, a condensação e daquele outro lado, professor Vitor, precipitação atmosférica. Volta a falar. Quais são as 3 etapas do ciclo hidrológico? Evaporação, condensação, precipitação atmosférica. Mas o que seria precipitação? Você que está em casa, vai me dizer. Precipitação é chuva. Toma cuidado, toma cuidado. Precipitação é processo pelo qual a água, a
atinge a terra. Pode ser líquido, chuva, orvalho. Sólido, granizou, não é granitou, granito não cai do céu. Tá? E pode ser precipitação gasosa, neblina. Tá? Então são as etapas do ciclo hidrológico que estão diretamente ligadas à umidade atmosférica. Por isso que eu falei para você printar essa tela. Uma coisa que eles gostam muito de cobrar: será que lençol freático, lençol subterrâneo de água, águas subterrâneas fazem parte do ciclo hidrológico? Fazem. Por quê, professor Vitor? Porque a água da chuva ela é absorvida, né, principalmente pelas rochas sedimentares que são mais permeáveis. Então, o lençol freático faz parte do ciclo hidrológico. E não esqueça as 3 etapas do ciclo hidrológico. Tá? E não se preocupa muito com a extensão da aula de climatologia, porque, como eu falei no início, é uma aula bastante extensa e de extrema importância. Não dá para a gente prever, né, o que é que vai cair especificamente no vestibular. Você tem que estar preparado para toda a climatologia, tanto a geral Brasil. Vamos lá. Dentro dos elementos do clima, aqui nós temos os tipos de chuva. Olha lá, quais são os 3 tipos de chuva? Dá um print na tela, você que está em casa. Hashtag fique em casa. Olha lá. Quais são os tipos de chuva? Faça um desenho no seu caderno, tal. Olha lá. Chuva convectiva. Isso aqui, o ar, né, ele pode subir, como o ar pode descer. Você sabe, mas como é que chama? Quando o ar está subindo, professor Vitor, quando ele está subindo, ele chama convecção. Olha lá, o ar quente está em ascensão. Olha lá, convecção quer dizer ascensão do ar quente úmido. Ascensão quer dizer, convecção quer dizer ascensão do ar quente úmido. E quando o ar está descendo, aí chama-se subsidência. Tá? Então essa chuva, chamada convectiva, ela é caracterizada pela ascensão do ar quente úmido. Essa chuva está diretamente ligada a nós aqui em São Luís. Né? Você que está em casa, não se preocupe muito com a extensão da aula de climatologia. Você tem que aprender. Vai devagar. Tá? Primeira coisa, por que chove? Em algumas situações, né, são específicas para ocorrer chuva. Para que chova tem que acontecer o quê? Tem que ter vapor d'água, né, olha lá, nuvens carregadas, e tem que haver uma leve queda de temperatura para que esse ar condensado se precipite. Olha lá, para o vapor voltar a ser líquido, ele tem que ter o quê? Uma leve queda de temperatura. Caiu a temperatura, ocorre precipitação e chove. Tá? Então olha lá, para chover, você tem que ter nuvens carregadas, uma leve queda de temperatura. Professor, mas aqui em São Luís muitas vezes a temperatura mantém estável. Está lá 35 graus e chove. Aí é uma questão da umidade, né? Quando a umidade atmosférica está presente nas nuvens, olha lá, atinge 100%. O que acontece? A atmosfera não consegue mais absorver a umidade e aí você tem precipitação. Tá? Com 2 situações para ocorrer chuva. Uma, queda de temperatura, e a outra, a umidade relativa do ar atingir 100%. Então voltamos lá para os tipos de chuva. Olha lá. Aqui você vê a ascensão do ar quente úmido. A gente chama de ascensão porque o ar sobe. Tá? O nome da chuva, chuva convectiva igual, caracterizada pela ascensão do ar quente úmido. Isso aqui é típico da região amazônica. Ó. É típico da chuva que ocorre aqui em São Luís, chuva de verão. Né? Pode ocorrer na Amazônia, pode ocorrer no clima tropical, mas é típica chuva de verão. Por quê? Porque ela é forte e rápida. Né? Professor, então quer dizer que as chuvas aqui em São Luís são sempre fortes e rápidas? Nem sempre. Tá? Você sabe que a climatologia, ela anda junto com o que, professor Vitor? Com a meteorologia. Olha lá, meteorologia. O que é meteorologia? É a ciência da imprevisibilidade. A chuva pode ser forte e rápida, mas ela pode ser também duradoura, pode durar 10 horas de chuva, tá? Então é imprevisível. Mas em geral, a chuva convectiva ela ocorre pela ascensão do ar quente úmido,
à medida que esse ar quente e úmido se resfria. Por que ele se resfria? Porque a cada 1000 metros, 1 quilômetro, você tem 6 graus, menos 6 graus de temperatura. À medida que o ar quente e úmido se resfria, o que acontece? Ele acaba se precipitando. Tá? Então na Amazônia, por exemplo, no estado do Amazonas, em Belém, Pará, né? Região amazônica de um modo geral, é como se você tivesse um caneco com água. Né? Entrou em ebulição a água, você coloca uma tampinha em cima. Aí você vê que vai formando gotículas de vapor d'água na tampa. Quando você desliga o fogo, as gotículas de vapor d'água, desligou o fogo, reduz a temperatura, as gotículas de vapor d'água, elas descem, tá? Sob uma forma de água. A mesma coisa, olha lá, até 2, 3 horas da tarde, na região amazônica, calor intenso, aí muita condensação, muitas nuvens carregadas. Quando reduz a temperatura da atmosfera, 3, 4 horas da tarde, é o suficiente para chover. Tá? Então, chuva convectiva, chuva de verão forte e rápido. Ali, chuva frontal. É muito comum na televisão você ouvir o cara falar assim: ah, chegou uma frente fria. Olha, a frente fria não chega, ela se forma. O que pode acontecer é uma massa de ar frio, uma massa polar chegar numa região. Tá? Então você não diz assim, ó, frente fria chegou. Ela se forma pelo contato entre duas massas de ar diferentes. A mesma coisa a chuva frontal, resultante do encontro de duas massas de ar diferentes. Enquanto a chuva convectiva é típica da Amazônia e das regiões tropicais, chuva de verão, a chuva frontal é mais típica do sul e sudeste do país. Olha lá, massa polar avança, encontra com a massa tropical, uma fria e outra quente. A tendência é precipitação. E por último aqui, a chuva orográfica, típica de regiões montanhosas, né, no meio do sertão, Planalto da Borborema. Olha lá, você tem as cidades litorâneas, né, as massas úmidas que vêm do oceano, a massa tropical e tal, as capitais da região nordeste, especificamente Salvador, João Pessoa, Recife, Maceió, né? Olha lá, sofrem a ação da NTA, massa tropical. E aí, quando ela encontra uma barreira física, que é uma região montanhosa, a tendência é o ar quente e úmido ele bater aqui nessa barreira, depois ele começa a se elevar, porque o ar quente é mais leve. À medida que ele se eleva, o que acontece? Esfria e chove. Beleza. Tá bom?